Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo. Hoje é um dia muito especial porque eu vou trazer para você aqui uma playlist muito bacana, onde você vai aprender o básico de derivadas para que você possa calcular a integral. Apesar do título dessa playlist ser integrais imediatas, você deve saber que uma integral imediata ela é o tipo mais simples de integral. Por quê? Porque uma integral imediata é aquela que não requer nenhum método específico para você calcular. Ou seja, você apenas sabendo algumas regrinhas básicas de derivada, ou seja, conhecendo as principais derivadas, você já calcula qualquer integral imediata. Então, é importante você ter essa noção em mente. E a importância dessa playlist é que eu vou eh, colocar você na direção certa, porque não vale a pena você refazer todo o curso de cálculo diferencial, aprender todas as derivadas novamente, se apenas algumas vão ser usadas aqui para você calcular integrais. Então a gente vai direto ao ponto para que você não perca tempo. Eu sei que tempo é uma coisa que o estudante menos tem, não é isso? Então vamos lá. Então, integrais imediatas são aquelas que você precisa apenas conhecer as derivadas para que você possa calcular. E qual é o tipo mais simples de integral imediata? Bom, as mais simples, obviamente, são integral de função constante. Então, a gente vai aprender agora de onde é que vem e como é que você calcula as integrais de funções constantes a partir de vários exemplos que você está vendo aí na tela. Então, a gente vai tratar aqui do que a gente chama de dualidade entre derivada e primitiva. Então, você precisa saber qual a relação entre esses dois conceitos e de que forma você pode utilizar ele para calcular a integral. É, o que a gente está calculando aqui são as chamadas integrais indefinidas, e essas integrais, elas também têm outro nome, que é o nome de primitiva. Então, integral indefinida e primitiva, elas são basicamente a mesma coisa. E se você sabe derivadas, a coisa fica muito mais simples. Observa aqui esses exemplos. O que é que eu vou fazer? Você começa olhando para o lado direito, qual a integral que você quer calcular, e aí a gente vai voltando aqui nas colunas para entender como é que a integral é calculada. Por exemplo, você quer a integral de 1 dx, ou seja, é o caso mais simples de uma integral de uma função constante, né? Função 1. Você quer saber qual é a primitiva, ou seja, de onde essa função 1 veio, qual foi a função que eu calculei a derivada e deu 1. Então, estou voltando aqui, ó, derivada 1. E de onde essa função veio? Qual é a função que você deriva para que o resultado dê 1? Obviamente, você já deve saber que é a função x. Não é isso? Então, a função x derivando dá 1. Ou seja, se eu desfaço esse processo, ou seja, se eu calculo a integral, eu obtenho x mais uma constante. Ou seja, como é que funciona isso? Se você tem a derivada, a integral é a mesma coisa que a função original, ou a primitiva, é x. Então, aqui está x. E você tem que lembrar que toda integral indefinida, ela precisa de uma constante no final. Por quê? Porque quando você deriva a constante, dá zero. E aí você não tem como saber qual é a função exatamente. Se era x mais 1, se era x mais 2, se era x menos 30. Então, qualquer uma dessas constantes que você colocar vai produzir no final a mesma derivada que é 1. Então, como a gente não sabe, é isso que dá o nome de integral indefinida, a gente coloca uma constante genérica. Ou então, o próximo exemplo, obviamente, né, tão simples quanto o primeiro, é a integral de 2 dx. E aí você vai fazer o mesmo processo. Ok, eu tenho 2, que é a derivada. Que função eu derivei para que eu obtivesse o resultado 2? Então, obviamente, você já sabe que é a função 2x. E aí, a integral de 2 dx é a função original 2x. E claro, não esquece de colocar a constante no final. Esse processo ele funciona para qualquer constante que você quer colocar. Então, por exemplo, se você trabalha com integral de menos 5, você tem que se perguntar, bom, qual foi a função que eu derivei para obter menos 5 como resultado? Já sabe que foi menos 5x. Então, você vê
o padrão se repetindo aqui, né? É 1, a função original é 1x, e é 2 a integral, a função original é 2x, e se é menos 5, a função original menos 5x. Então, está aqui a integral, ó, menos 5x mais a constante. E pode ser qualquer tipo de constante que você quiser. Por exemplo, aqui eu tenho, ó, 3 quartos, a integral de 3 quartos. E qual é a função que você deriva, original, para que o resultado dê 3 quartos? É 3 quartos de x, porque a derivada de x é 1. Então, a integral ou primitiva é a função original, que é 3 quartos de x, obviamente com a constante no final. Um último exemplo, para a gente encerrar essa nossa primeira parte do estudo, é a integral da raiz quadrada de 2. Como eu te falei, qualquer constante, o processo é o mesmo. Então, qual é a função que você derivou para obter como resultado a raiz quadrada de 2? Aí você vai dizer para mim, raiz quadrada de 2, x. Perfeito. Então, está aqui. Ou seja, qualquer que seja a constante, a integral dessa constante é só você acrescentar um x e, óbvio, não esquecer da constante genérica no final. Ou então, qual é o próximo passo no nosso estudo? Qual é o próximo nível de dificuldade que a gente vai colocar para estudar integrais imediatas? Bom, o próximo passo é, obviamente, você se inscrever no canal e ativar as notificações para que você não perca o próximo vídeo quando ele sair. E, claro, o próximo passo, de fato, é a gente estudar aquilo que a gente chama de função potência, x elevado a n, né, para diversos valores de n. E aí eu vou deixar aqui, tanto na descrição quanto na tela final, um vídeo para você continuar estudando integrais imediatas. A gente se vê no próximo vídeo.